Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Homem não chora, homem não leva desaforo para casa. Tem que ser muito macho para aguentar isso. Os homens costumam ser criados para reagir com violência a situações adversas. Esse é um traço marcante do machismo enraizado na nossa sociedade. E os efeitos dessa cultura, que incentiva a masculinidade tóxica, se reflete nas estatísticas, sobretudo as relacionadas à violência contra as mulheres. A cada 2 minutos, uma mulher sofre violência doméstica física no Brasil, para citar uma delas. Violências é o tema de hoje do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa 5ª temporada, estamos falando sobre masculinidades. Eu sou Marina Bessa e, ao meu lado, a sexóloga e terapeuta de casais que sabe falar de temas excitantes, mas também de temas bem sérios, Ana Canosa. Oi, Ana. Oi, Marina. Tudo bem com você? Tudo bem, olá a todas e a todos. É um prazer estar aqui de novo falando de um tema muito importante que a gente tem que pensar numa perspectiva educativa da comunicação não violenta, né, de todo um trabalho que todos nós temos que fazer, né, para conter violência de gênero, violência contra crianças e adolescentes e toda a população vulnerável. Ana, e qual que é a diferença entre violência e agressividade? A agressividade, ela faz parte do instinto natural do ser humano, né? Nós temos um impulso agressivo, principalmente como alguma coisa focada na sobrevivência, né? Com uma sensação de eu poder me defender de determinados perigos que eu percebo. A violência não. A violência é como eu uso da minha agressividade, como eu manipulo. A violência não é natural. E a violência precisa ser contida, ela não é alguma coisa que a gente tem que se acostumar, e infelizmente nós, como cultura, de alguma maneira, nos acostumamos com ela. E o nosso convidado de hoje, que vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso, é o sociólogo e curador de conhecimento, Túlio Custódio. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, Túlio. Olá, Marina. Olá, Ana. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para essa conversa. Enfim, estamos aí. Ô, Túlio, queria que você começasse a explicar para a gente vai conversar muito sobre isso hoje ainda, mas qual que é a relação mais clara entre a masculinidade e a violência? É isso que a gente colocou lá no começo do programa. Massa. Bom, é um caminho um pouco longo, eu vou tentar encurtar e aí a gente vai depois falando os meandros dele, né? Mas a violência, ela, de certa maneira, ela tem se expressado com uma linguagem que representa vários fatores e várias formas de enxergar comportamentos que estão vinculados à masculinidade, né? É importante colocar os singulares e os plurais, porque quando a gente fala em masculinidades, nós estamos falando de vários modelos de comportamentos que visam designar um gênero, e no caso o gênero masculino, ou seja, um dado vinculado à cultura, né? A construção de elementos que culturalmente designam que determinado ser, sujeito, né, se coloca, demonstra, busca visibilidade e reconhecimento enquanto alguém do gênero masculino. A masculinidade específica que usa da violência com uma linguagem, com uma forma de impor e demonstrar e expressar o seu comportamento, é um projeto específico do que a gente chama de masculinidade hegemônica patriarcal, né? Que é um modelo, basicamente um modelo civilizatório, né? Que é pautado numa lógica binária de construção desses lugares de gênero, ou seja, existe o gênero feminino e o gênero masculino. Essa binariedade ela é baseada numa relação hierárquica, ou seja, além dos dois binários, você tem uma superposição de um com o outro, no caso o masculino como algo superior ao feminino, e aí você também tem uma característica aniquiladora, uma possibilidade de um exercício que a gente chama de uma oposição ativa, né, que é, dado a constituição dessa hierarquia, a possibilidade do inferior ser eliminado, ser aniquilado.
Nessa relação de aniquilação, nessa relação de anulamento, enfim, a língua portuguesa ela vai se desmembrando em palavras e neologismos, vem a linguagem da violência, né? A gente, quando faz uma discussão em masculinidades, para falar dessa masculinidade que a gente tem chamado bastante, né, chamado de masculinidade tóxica, né, esse modelo específico de masculinidade, a gente tem discutido a violência porque a violência é essa linguagem, ela é a expressão desse comportamento que os homens, nós homens, agimos, seja conosco mesmo, né, entre outros homens, mas especialmente contra as mulheres, contra crianças, né, quem expressa e representa este lugar de inferioridade de uma sociedade machista, misógina como a nossa. Ô, Túlio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você concorda com essa ideia de que dentro dessas características da masculinidade, portanto, a masculinidade hegemônica, a paternidade, ela vira quase como um prolongamento do ego do sujeito que se sente hegemônico, né? E, nesse sentido, garantir a paternidade desta mulher, né, ou seja, que é o meu espermatozoide que está nessa mulher, né, também favorece que esta mulher seja necessário controlar essa mulher. E aí a violência vai ser uma ferramenta também de controle desta mulher como um sujeito que precisa ficar sob o meu poder e, portanto, precisa ser controlada. Perfeito, Ana. Mais perfeito impossível. Digamos assim, essa construção, né, da masculinidade hegemônica patriarcal, ela é um projeto de poder, né? E esse projeto de poder, ele é exercido de duas maneiras, através do controle e através da rivalidade. O controle, e aí a figura da paternidade é interessante você ter colocado, porque o controle, ele é expresso, é manifestado muitas vezes desse lugar, né, que é o lugar do provedor, que, na verdade, algo que a psicologia discute isso muito bem, é o lugar da honra, né? A construção da honra. Aquele que detém a honra, detém a autoridade e, portanto, ele vai buscar garantir, através do controle daqueles que estão em torno de si, né, o exercício dessa honra, né, o exercício dessa autoridade. Então, sem dúvida, a violência como uma linguagem de controle, né, em vistas de manter o poder, ela é sim um caminho, tanto para controle das mulheres, né, e geralmente o controle está muito vinculado à questão da figura feminina, né, nessa lógica hierárquica, mas também como a rivalidade em relação ao homem ou outros homens, né? Esse projeto de masculinidade, que é muito interessante, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, ele é um projeto de isolamento de poder, né? O homem da masculinidade patriarcal, hegemônica patriarcal, é o homem que exerce seu poder sozinho, né? Então ele está em constante controle daqueles que estão em seu rebanho, né? A figura do provedor, o dono da honra, mas ele também está em constante rivalidade com os outros homens, né? Ah, Túlio, mas tem a broderagem, né? A broderagem dos machos, né? A broderagem dos brothers e tal. A broderagem é exatamente a reprodução desse privilégio de poder exercer o poder de forma isolada, né? Os homens não estão protegendo a eles, estão protegendo a si mesmos desse lugar de poder. Você sabe que eu me lembrei, viu, Marina, viu, Túlio, eu tenho um colega, o Joaquim Mota, um psicólogo, ele escreveu um livro há muitos anos atrás que chama, né, Gol, Guerra e Gozo. Então, ele mostrava, né, na perspectiva dessa masculinidade, como o futebol, ele vai, né, primeiro, reproduzir a rivalidade, né? Então ele vai ali, reproduz essa competição dos territórios, né? O meu território, o seu território, da guerra, e aí a violência nesse sentido, ela também, e a gente vê o quanto que no futebol isso também se expressa, a violência entre os oponentes, e ao mesmo tempo é o único lugar que esta masculinidade permite uma troca afetiva entre homens. Né? Então, ali, quando o meu time faz um gol, por exemplo, eu abraço, é o único lugar onde o macho, de alguma maneira, desta masculinidade, de novo, né, se permite entrar em contato com o outro num campo afetivo a partir
da rivalidade, ou do jogo que é uma rivalidade também. Então é curioso, né, porque essa ambivalência o tempo todo fica ali no futebol. Achei muito interessante esta perspectiva. A gente tem falado, né, Ana, nessa série de masculinidades que a gente tem abordado durante essa temporada do Sexoterapia, a gente tem falado como essa masculinidade tóxica interfere em vários aspectos, em vários momentos, em vários aspectos da vida dos homens, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre violência, e esse assunto, e esse tema que a gente está conversando aqui vai permear a conversa o tempo inteiro. Vamos ouvir o primeiro caso e a gente já continua? Vamos para o primeiro caso. A primeira história de hoje é a da A. A gente não vai falar o nome das depoentes de hoje. É a da A, de 39 anos, de São Paulo. Manda casos. Eu namorei um cara por 4 anos, 2 deles em um relacionamento abusivo. Ele brigava comigo pelos motivos mais banais e enfiava o dedo na minha cara, parecia um pai dando bronca na filha. Parecia que tinha vontade de me bater e estava se controlando. Eu me lembro de ficar deitada na cama em posição fetal, enquanto ele falava sem parar, discursava, me diminuía. As brigas podiam levar horas e só terminavam quando eu concordava que eu estava errada, que ele tinha razão. Depois ele me dizia que me amava, que eu era a mulher da vida dele, me fazia acreditar que era bom estar com ele. Era uma relação de dependência mesmo. Quando eu comecei a desabafar com as minhas amigas e perceber que eu sentia medo dele, eu vi que aquilo não era normal. Entrar em contato com termos como gaslighting e mansplaining, sobre os quais tanto se fala hoje em dia, também me ajudou a entender o que estava acontecendo comigo. Sexoterapia. Ana, violência psicológica está prevista na Lei Maria da Penha e é uma das formas mais comuns de violência doméstica. Por que é tão difícil a gente identificá-la? Eu acho que, primeiro, porque tem uma construção social de obediência feminina, né? Então, dentro desta ideia de patriarcado e de masculinidade hegemônica, as mulheres elas são ensinadas a obedecer, a serem obedientes, né? Essa construção, esse desenvolvimento da assertividade feminina é algum caminho que nós estamos fazendo a partir do movimento feminista. Então, e aí dependendo, vamos dizer, do meu ambiente social, dependendo da minha história familiar, das mulheres da minha família, né, dos parceiros e das parceiras, do ambiente político, ou seja, existe uma série de fatores socioeconômicos, familiares, de história de vida, que vão abafar ou vão impedir que muitas mulheres possam fazer esse caminho da nossa assertividade e da não obediência, né? Então, é importante também, Marina, a gente dizer o seguinte: existem algumas pessoas que têm, por exemplo, um transtorno de personalidade dependente, que são pessoas que são extremamente dependentes das parcerias, ou seja, dependem do outro fazer essa assertividade, esse espelhamento de quem eu sou, que precisam de orientação constante, que precisam o tempo todo estar com o outro. Essas pessoas têm mais dificuldade de se verem destacadas e, portanto, de não se amalgamarem no psiquismo do outro. Mas, mesmo assim, mulheres que já se desenvolveram, que estudaram, que são mulheres autônomas, ainda assim, dependendo do tipo de situação emocional que ela vive, de um grande apaixonamento, ou do tipo de parceria que ela tem, que pode ser extremamente manipuladora, pode também não perceber no seu entorno o que está acontecendo. Então, essa violência psicológica, que se caracteriza, né, por diminuir a sua voz, então, o silenciamento, né, fazer com que você não acredite, tirar de você a possibilidade de você sentir alguma coisa, então, o que você está sentindo, o outro diz que não está sentindo, de xingar, de botar a culpa em você, de não deixar você opinar, de fazer controle, de ser extremamente ciumento, tudo isso vai se misturando muito, principalmente no momento do apaixonamento, e é possível
que uma mulher, mesmo muito autônoma, ainda assim se perca na sua própria opinião. Quer dizer, eu fui ali, falei, eu estava convicta do que eu falei. Meia hora depois, eu comecei a duvidar de mim mesma. É o gaslighting, né, que a gente que ela menciona aqui, a nossa personagem, né? Esses termos com os quais a gente vai se familiarizando aos poucos, o mansplaining, que é quando um homem sempre explica para você muitas vezes coisas que você conhece muito mais que ele, mas assim, te tirando mesmo, né? Tirando as mulheres do lugar de conhecimento, do lugar de fala, de qualquer coisa, né? E aí tem a cereja do bolo, né, Má? Tem a cereja do bolo, que é o amor romântico. Então, ele vai mudar, eu vou mudá-lo. Então, aí vem, por exemplo, o ciúme. Ai, que lindo, tem ciúme de mim, sabe? Porque o jogo do abuso psicológico é muito esse. Eu vou minando a sua autoestima e depois digo que eu te amo, que você é maravilhosa e que tudo vai ficar bem. Túlio, do ponto de vista masculino, você acha que eu perguntei para Ana sobre se as mulheres, por que as mulheres demoram normalmente para perceber esse ciclo em que elas se envolvem, né? Os homens, você acha que os homens ou essas masculinidades, né, conseguem perceber o que faz, o lugar que a mulher está hoje, ou um homem mais abusivo como esse tem ideia do machismo que está por trás disso? Não sei se eu fui clara na minha pergunta, mas sabe, eu Não, queria saber, será foi. que os caras têm noção de que estão fazendo isso? Ou eles são só fruto do mesmo do machismo, da sociedade machista em que eles foram criados, né? Uhum. As duas coisas, né? Na verdade, nós temos camadas de percepção, mas essas camadas de percepção não significa que altere um pouco ou altere totalmente o processo. O abstrato, vamos aos fatos. Tanto o homem que não tem nenhuma relação ou nenhuma discussão, ou não teve nenhum contato com as discussões feministas e com as pautas e com a lógica da igualdade, assim como o homem que, de alguma forma, está discutindo masculinidade, está fazendo parte dos grupos reflexivos, né, desconstruidão, etc. e tal, ambos esses homens podem estar exercendo a violência como linguagem para exercício do seu poder e controle em relação às mulheres. Por quê? Porque é um problema estrutural, né? Esse modelo de masculinidade hegemônica patriarcal, né, ao qual nós estamos todos sujeitos à sociedade submetidos, é um projeto que funciona e dá certo para todo mundo. Então, por mais que você tenha consciência de como esse processo acontece, ou você tenha consciência de alguns comportamentos que estão vinculados a esse lugar, né? Seja a linguagem de ser um cara bronco, ou de ser um agressivo, ou até da própria lógica da violência física, etc. e tal, é muito difícil você conseguir fugir desse projeto e não só arrumá-lo. Eu vou dar um exemplo. Parece que eu estou indo longe, mas porque esse, para mim, hoje, é um dos problemas que eu mais vejo, consequência das discussões públicas que estamos fazendo, inclusive de masculinidades, né, que eu chamo do arcabouço de crueldade, né, da violência psicológica, por exemplo, promovida por alguns homens. Alguns homens que entraram em contato com a discussão de feminismos, com os debates de igualdade das mulheres, com entendimentos de que existem pautas de masculinidade, eles têm usado dos argumentos levantados por essas questões, por essas pautas e essas bandeiras, e usam desses argumentos para, de uma forma, né, com requintes de crueldade, exercer o poder e reproduzir o controle sobre as mulheres, né? Essa reprodução desse lugar de poder vem com o argumento não, você não entendeu muito bem, você não está entendendo o que eu estou te falando, você não entendeu o suficiente isso aqui, eu tenho que te, né? É um mansplaining aditivado, né? Porque ele não está explicando, ele está solucionando, né? Ele não está se sobrepondo, ele está te abrindo um caminho, né? E esse tipo de violência é algo que todos nós estamos submetidos, e aí, especialmente esse homem que está, né, no caso nós, que estamos ouvindo, escutando, lendo, interessados sobre o que as mulheres estão falando, a gente pode exercer sim, e exercemos sim essa violência. Tem uma questão aí
que é um pouco dos espantalhos que vão sendo criados, né, nessa discussão, né, que é um perigo constante, né, não só o exercício da violência psicológica, mas essa ideia de que existem alguns homens que foram salvos pela palavra do senhor feminismo, senhor, né, do senhor feminismo, e os homens que não foram, né? E aí você cria um lugar onde existem homens que são bons e são desconstruídos, e existem homens que não são salvos, não são os broncos, né? E é interessante porque muitas vezes, e aí as pessoas não percebem, é exatamente nesses argumentos, exatamente nessa percepção que a gente vai reproduzindo essas lógicas de separação, de hierarquização, de né, o ungido, o herói, aquele que merece, e aí aquele que detém a honra, aquele que detém a autoridade, e consequentemente que todo mundo deve seguir, vou manter o controle, vou manter o poder sobre essas pessoas. Então, assim, essas violências, seja da verbal, a física ou até a psicológica, elas estão sujeitas em todos os homens, né, nos mais variados graus de formação, entendimento, território, e aí, óbvio, colocamos os marcadores de classe, de raça, de localidade, porque é a linguagem, é o comportamento estrutural da forma como nós, homens, aprendemos a ser homens. E aí a gente recai na história do amor romântico, né? O amor romântico, na verdade, ele é um mito que dá sentido, né? E quando a gente fala mito, as pessoas pensam, é mentira. Não, mito não é uma mentira. É uma narrativa que dá sentido aos fatos, né? É aquilo que eu consigo olhar para frente e falar assim, olha, vai ser daquele jeito. E aí você olha e parece que é. Porque esse olhar te deu um sentido, né? Essa narrativa faz você buscar e querer, e desejar e fantasiar. O mito do amor romântico é um mito que está muito vinculado ao mito do Andrômeda, né, do andrógeno, né, que é a ideia de que existe a metade da outra laranja, né, o andrógeno é exatamente a metade, né, uma metade que se separou, né, o mito diz que existia um ser que era pleno e completo, né, e ele era a partir de dois, ele foi separado, se eu não me engano, por Zeus, e aí Isso. a outra metade passa a vida toda atrás da metade que lhe falta, né, e essa parte que te falta é sempre uma parte que te dá abertura para você, de alguma forma, estar sujeito a processos de dominação, estar sujeito a processos de aceitação. Não, eu preciso aceitar, eu preciso ceder, eu preciso fazer dessa maneira. Uhum. É uma narrativa que serve muito para um discurso de poder, né? É uma narrativa que serve muito para um discurso de ser controlado, né? De não, tem que ser assim, porque essa pessoa é a tampa da minha panela, é a metade laranja. Então, é importante a gente falar sobre essas narrativas, não só para desconstruir esses lugares, né? Na verdade, destruir esses lugares, mas que as pessoas tenham consciência de algo que é muito importante. Aí eu vou falar rapidinho para também não ficar falando demais, né? Palestrinha, mas se você reparar, todos esses processos de violência, eles estão vinculados a uma coisa muito expressiva, que é um processo de cisão, né? Um processo de fragmentação. A gente encontra esse processo desde uma coisa mais micro do indivíduo, mas também a gente vê esse processo numa lógica macro, coletiva, etc. e tal. A violência psicológica ou a violência física é um processo de cisão, é um processo de quebra, né? Quando eu digo para uma mulher, não, você está errada, não, você não entendeu, não, você é louca, eu estou cindindo ela, né? Fragmentando a parte do seu eu que entende, se coloca e se constitui como um ser completo, com a outra parte que não vai se reconhecer nesse lugar, né? E esse processo de fragmentação, de cisão, de arrebentamento, a gente vê ele, inclusive, reproduzido em outras formas de opressão. A discussão de racismo, por exemplo, se localiza nesse lugar, né? O que é a discussão sobre a noção de autoexclusão que nós, pessoas negras, sofremos? Tem a ver com esse lugar de, né, uma imagem de mim que não bate com a imagem de quem eu sou, né? Isso tem a ver com racismo. Na questão de gênero, a gente vê um processo parecido. Então, para não ficar viajando muito e fechar a conversa, esses processos de violência são processos de cisão. E essas cisões, elas podem ser produzidas tanto por homens que são broncos, que não têm nenhuma relação, etc., mas também por homens esclarecidos, desconstruídos, a última batata do deserto, porque é um processo de poder, né? É um processo de controle. Enfim, desculpa se eu falei demais. Túlio, super interessante, quando você estava falando, né, parece que me caiu essa ficha.
agora está parecendo óbvio, mas talvez a violência psicológica, dentro de todas das violências possíveis, inclusive descritas na Lei Maria da Penha, talvez ela seja a última barreira, né? Porque a violência física, que é a primeira que a gente pensa quando se fala em violência doméstica, é mais obviamente rejeitada, né? Então, o cara que bate na mulher, aí o quanto que, isso que você falou, né? O quanto de cara desconstruidão, esquerdomacho, vem falar e dá posar de feminista e de enfim, amigo e legalzão, e dentro da casa dele tem esse discurso. São quantos casos a gente não conhece, né? Dos caras que você fala que são esclarecidos, com mulheres esclarecidas, posando aí de super desconstruidão e pró-feminista e tal, e que dentro dos seus relacionamentos agem dessa forma, né? Ana, para a gente voltar um pouco aqui para o caso para essa nossa história, como a gente pode perceber os sinais? Quais são os sinais de uma violência psicológica? Eu acho que vocês falaram super bem, né? Porque às vezes são sinais que aparentemente eles reforçam uma lógica pré-existente, né? E o Túlio fala dessa coisa da cisão, e mais do que isso, é aquilo que vai te despersonalizando como pessoa. Né? E não tem nada pior do que você perder sua identidade. Então a gente começa, ciúme excessivo, invasão de privacidade, então começa a ver o seu e-mail, o seu celular, e aí o perigo de você achar isso natural e achar bonitinho porque é ciúme, né? Achar, tá vendo, me ama. Controle sobre o seu comportamento, com essa justificativa de que está cuidando de você para o seu bem. Então aí também você veja a lógica do amor romântico está aí muito forte nessas três primeiras. Aí começa a afastar você das pessoas, dizendo que as pessoas à sua volta não são pessoas legais, ou é uma pessoa que não quer o seu bem, que são seus amigos e seus familiares, porque obviamente quanto mais eu tenho gente do meu lado, mais essa pessoa pode ser testemunha do abuso, e nós sabemos que para sair de uma situação de abuso psicológico ou de abuso físico, enfim, é necessário rede de apoio. Sair sozinha, já a hora que você está completamente despersonalizada e afastada, é muito difícil, porque você perdeu todos os seus referenciais, né? Chantagem, então começar a ameaçar, destruir a autoestima, então vou dizer que você é feia, se a gente se separar, você não vai conseguir ninguém do jeito que é a sua idade, o seu corpo, invalidar os seus sentimentos, então você diz, olha, eu estou triste por causa disso, ou eu estou chateada, daqui a pouco você está sendo culpada porque você está chateada. Então, assim, gente, sentimento não é uma coisa que a gente pode invalidar eu estou triste com você, você não pode ficar triste comigo. Claro que a pessoa pode, isso é um vício da linguagem, mesmo em casos de situações não abusivas, tá? Falta de diálogo, aí começa uma questão do controle, também uma questão do dinheiro, então não falar sobre a questão financeira, quanto tem, quanto não tem, porque quanto mais autonomia financeira essa pessoa que está sendo abusada tem, mais ela pode fugir, então esse controle e evitar esse tipo de segurança de autonomia. Uso do dinheiro de acordo conjunto, eu tomo todas as decisões, você não fala nada, né? Roubar ou destruir o outro, usar os filhos para chantagear, então eu vou contar para o seu filho quem você é, né? Exigir relação sexual, você precisa fazer isso para mim, né? Ameaçar, né? E aí começa a ameaçar abandonar, ameaçar bater, ameaçar contar para não sei quem, até chegar à violência física. E, gente, deixa eu dizer, tem que entender que chega a violência física, chega. Não é que ele não vai ser capaz, vai ser capaz. Ô, Ana, mas são todos os relacionamentos abusivos, assim, com esse tipo de abuso psicológico, chegam à violência física, necessariamente? Não. Você sabe que tem até um filme, que eu até separei aqui, que é bem interessante, que ele vai mostrar como o sujeito passivo-agressivo pode, de alguma maneira, também ser extremamente provocar violência emocional, chama F. Gray.
Então, o sujeito vai se retirando, ele se retira de tal maneira que a mulher fica tão desesperada porque ele não dá nenhum reforço de referência emocional para essa mulher. A partir da ausência, não havia violência física. Havia o controle pela negação, pela minha não posição, te deixando insegura. Então, é importante dizer que nem toda violência psicológica vai necessariamente estar acompanhada evoluir, da violência né? física. Ou evoluir Exatamente. para a violência física. E, Ana, ela aqui descreve um pouco do que a gente vê muito nos casos de violência doméstica. Normalmente a gente fala da violência física, mas ela descreve aqui na história dela que não tinha violência física, que é o ciclo da violência, né? Que é um ciclo bem característico registrado nos casos de violência doméstica, que a violência doméstica é a violência cometida por uma pessoa próxima, né? Por uma pessoa querida, por uma pessoa com quem você tem um vínculo de afeto, né? Então, normalmente, mais de 80% dos casos de violência doméstica são cometidas para mulheres por seus parceiros ou ex-parceiros, mas a violência doméstica também poderia ser cometida por uma sogra, um sogro, chefe, enfim, né? Sei lá. Não, doméstica chefe, não, desculpa, chefe é outra. Mas então, é esse ciclo, né, Ana? Você quer explicar para a gente o que é o ciclo da violência, o ciclo da violência que a gente fala tanto? São 3 fases, né? A fase de tensão, quando começa a raiva, insulto, tal, a fase de agressão, quando começa a ver de fato as ameaças, às vezes é um tapa, às vezes é um empurrão, que parece que não, né, que foi só um empurrão, e depois a fase da lua de mel, que é assim, né, pedir desculpa, ai não, você é o máximo, eu vou mudar, e etc. Aí depois começa de novo a fase da tensão, vem a fase da agressão, e depois a fase da lua de mel, e assim o ciclo se aqui, perpetua. Né, no caso dela, a gente percebe bem que ela fala, vai criando a tensão, o cara, no caso dela, esses momentos de horas de discussão em que ela está em posição fetal na cama, ouvindo o cara falar, é o momento de explosão, né, e depois ele fala, mas eu te amo, mas você é o amor da minha vida, ela acredita nisso, né, e muitas vezes as mulheres começam a evitar as discussões, evitar se colocar, porque sabe que vai ter aquele momento de explosão, né, Ana? Então, você já nem vou falar sobre isso, porque ele vai ficar nervoso, né? Aliás, olha, saindo do plano só da violência psicológica e da violência doméstica especificamente, agora estou falando do plano das relações amorosas de modo geral, né? Como a gente se sente aprisionada ou aprisionado quando o outro não consegue dar conta das emoções e por qualquer coisa começa a reagir de maneira mais agressiva. Então você fala uma coisa, a pessoa diz, não, você está louca, não sei o quê, não tem nada disso, e sai batendo porta, e sai, fecha a porta, e fecha a comunicação. Você fica pisando em ovos, você não sabe o que você faz, né? Se falar isso, pode brigar, se falar isso, pode brigar, se falar aquilo, e esse tipo de recorte de comunicação é extremamente pernicioso, porque ele não faz com que você de fato seja escutado, né? Seja ouvido. Então, às vezes a gente tem esses relatos de comunicação, e a pessoa, às vezes, ela usa da ameaça para ela não se ver. Eu não quero conversar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso, eu não quero entrar em contato comigo, sabe? Então aí a pessoa vai usando esse mecanismo da tensão para fazer com que você silencie, porque não quer dar conta de si mesmo. E Túlio, você acha que é possível reabilitar um abusador? Bom, desde que sejam transformados, vamos dizer assim, né? Claro que eu não sou a pessoa mais especialista nesse sentido, mas o que eu acredito a partir das experiências que eu tenho visto, coisas que eu tenho lido e tal, desde que seja destruído os canais da violência como essa forma de expressão, né? Quando a gente consegue transformar uma lógica de contato, de conexão, né, desse agressor para outras formas, né, o diálogo, o entendimento, enfim, formas de se conectar, talvez a gente consiga habilitar. Agora, habilitar é uma palavra pesada, tá? Porque não é sobre... Esse meu cãozinho, habilitar é uma palavra pesada, porque
quando a gente fala em habilitar, a gente está falando em restabelecer. E não é bem restabelecer que a gente quer, né? A gente quer mudar o registro daquela conexão, né? A gente não quer mais que a forma como esse sujeito não só instituir os seus laços, mas instituir o seu entendimento de conexão com as pessoas, então seja restabelecida. A gente quer mudar essa chave, né? Então, eu estou tentando pensar alguma outra palavra, mas tem muito a ver formar, com... Será que é formar? Formar, construir, né? Porque, no fundo, a gente tem que destruir aqueles registros, aqueles laços e construir um novo lugar, né? Que, no fundo, é um outro lugar não só das relações de gênero, mas até de humanidade, né? A gente faz uma discussão de gênero que, às vezes, parece que a gente, assim, né? Nossa sociedade, que parece que a gente pode discutir de maneira isolada de gênero, né? A gente está falando de violência, por exemplo, né? Essa violência ela está atravessada não só por essas performances de masculinidades, mas também com performances sociais, que envolve raça, que envolve classe, que envolve território, né? Uma coisa só resolvendo, digamos, esse universo não vai resolver tudo, né? Porque existe uma conjunção e muitas vezes essa mulher, né, ou essas mulheres que são sujeitas dessa violência, sujeitadas dessa violência, elas também são sujeitadas de maneira atravessada. Ela apanha em casa, ela é silenciada em casa, ela é silenciada no trabalho, se o tem, ela é silenciada na família, se a tem, né? Ela é silenciada na escola, na faculdade, na forma como ela consegue vislumbrar um caminho, um futuro, um trabalho, um sonho, que seja, né? Então, é muito amplo, aí, para também não viajar, voltando para o termo, né? Talvez não é restabelecer, talvez é construir uma nova ponte para a conexão, né? Acho que é sobre isso, né? Vocês sabem que eu li, acho que foi em 2015, mais ou menos, entre 2013 e 2015, uma pesquisa que foi feita em colégios particulares do estado de São Paulo e que mostrava as meninas sendo agentes de violência no namoro contra os meninos em relações heterossexuais. E a reflexão que se fazia era essa, né? Existe um aprendizado de como lidar com a raiva e com a agressividade que é instintiva. Então, se eu tenho uma sociedade toda, de novo, eu sempre falo isso e vou continuar dizendo, que tem uma educação baseada no binarismo, no certo e errado, do vermelho e do verde, e que se eu erro, eu preciso ser punido. E de que maneira eu sou punido a partir da violência, seja psicológica, violência física, etc., a gente vai perpetuando essa violência. E da maneira como a gente lida com a nossa agressividade e da maneira que a gente lida com a raiva. Então, as coisas só vão mudar se a gente começar a construir uma educação que seja diferente para meninos, meninas, não binários, né? Uma educação que seja baseada numa outra proposta. Ana, enquanto você estava falando, eu estava pesquisando aqui, porque eu lembrei que no Universa, eu ia até recomendar esse vídeo no final, que a gente já publicou um vídeo que chama Escola de Homens, que é justamente retratando a história de um grupo de reabilitação, né, que é isso, talvez não seja o melhor termo, mas é como eles chamam ali, de agressores de mulheres, né, de homens que cometeram violência doméstica em Niterói, se não me engano, era numa cidade do Rio de Janeiro. Super legal, porque é uma mulher que faz a mediação, a mediadora, e ela conversa com esses caras de um jeito muito próximo, Nova Iguaçu, e o nome dela é Joelma. Nossa, gente, vocês precisam ver como elas conversam com esses caras e vão trazendo para a realidade, assim, mostrando, gente, mas isso vocês acham que é certo? Não, o jeito que ela conduz é incrível. E você sabe, o que me chocou foi o índice de residência, sabe? Porque de cada 15 caras, eu estava procurando esse dado aqui, de cada 15 caras que vão para essa escola, esse encontro, apenas um volta a cometer violência. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Então, assim, é muito, muito legal, né? Mas um trabalho também muito bem feito ali, mostrando para aquele cara como ele foi construído daquele jeito sem perceber, né?
E os dados de violência de homens que são violentos, né? Seja no abuso sexual, seja no abuso emocional ou na violência doméstica, mostram que boa parte desses homens sofreram violência. Sim. A gente vai conversar sobre isso no próximo caso, após o intervalo. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. O segundo caso é da P, de 37 anos, São Paulo. Estou casada... Manda casos. Sempre esqueço da vinheta. Estou casada há 8 anos, mas sempre houve uma tensão na nossa vida sexual. O sexo era protocolar, sem preliminares, sem carícias. Ele não me tocava e quase não permitia que eu tocasse ele. Fui criando uma resistência ao sexo. Comecei a sentir dor durante a penetração, que era a única coisa que a gente fazia. Procurei uma terapeuta, achando que o problema estava em mim, na minha criação tradicional, que não me permitia sentir prazer. Mas não era nada disso. No meio do processo terapêutico, meu marido revelou que havia sofrido abuso na adolescência e que, por esse motivo, tinha muita dificuldade em ter contatos físicos íntimos. Ele conseguiu guardar esse segredo por anos e só agora entendeu que precisa de ajuda. Sexoterapia. Ana, olha, eu acho importante lembrar que mais de 85% dos casos registrados de estupro as vítimas são mulheres. Mas tem os outros 15% de casos de estupros masculinos, sobretudo na infância, né, Ana? E é muito mais difícil para os homens falarem sobre isso, né? Então, essa porcentagem já é um consenso que é completamente subnotificada. Porque, olha só, né, como é que um homem, né, seja uma criança e o pai dessa criança, ou um adolescente, ou um homem adulto, que é um pouco mais difícil o caso do abuso sexual em homens adultos, vai chegar e denunciar porque homem tem que dar conta de tudo, entendeu? Ou porque ele vai ser considerado gay, porque ele teve uma interação, porque normalmente o abuso sexual, mesmo intrafamiliar, em casos de relação incestuosa, inclusive, ainda é mais cometido por homens, embora existam mulheres que cometam abuso sexual com seus filhos homens, inclusive em relações incestuosas, que às vezes não é a relação incestuosa no sentido da genitalidade específica, né? Às vezes é de uma permissividade erótica que às vezes não vai às vias de fato. Então, o abuso sexual, ele pode ser muito, muito... ele não é só genital. Então, quando a gente fala de abuso, está achando que é só genital. Não é, né? Então, não se fala de abuso de homens, não se fala do abuso dos meninos. E se as meninas silenciam em razão de elas serem muito obedientes, por aprenderem a ser obedientes, os meninos silenciam porque eles precisam dar conta de tudo. E a família tem vergonha de fazer a notificação. Então, certeza que esse dado é muito, mas muito maior. E olha só, eu achei muito interessante, eu vi uma pesquisa, eu tenho várias considerações a fazer sobre esse caso e tudo isso, mas eu queria falar de uma coisa, que é assim, de uma pesquisa de um grupo de pessoas também que atendem homens que foram ofensores sexuais. Depois quero falar um pouco sobre essa palavra, né? E eles disseram, olha só algumas frases desses homens que foram ofensores. Acesso à pornografia com uns 8 anos. Quando eu tinha 9 anos, uma garota de 14 me pegou e ficou mostrando as coisas, e eu não estava pronto para isso. Outro falou que com uns 14 anos, meu pai me levou a um puteiro. Ele falou, vai lá. E eu não estava preparado para isso. Isto é sentido como abuso.
Eu trouxe isso aqui porque isso é sentido como violência. A gente acha que não, mas isso é uma violência, né? Quer dizer, quando que você dizer que o rapaz foi levado para uma casa de prostituição ou que uma menina mostrou genitais, quando que na lógica da masculinidade hegemônica, desse homem que tem que gostar de sexo, que ele tem que estar... Quando que isso é visto como violência? Mas é sentido como violência. Então, a gente precisa ampliar essa ideia do que é violência para um homem e para uma mulher, porque pode ser muito diferente, coisas que a gente nem imaginava, porque não se fala sobre isso. Túlio, tem alguma coisa para colocar sobre isso? Tenho. Acho que a Ana estava trazendo, né? Esse é um ponto assim fundamental. Tem a ver um pouco com o que a gente estava falando no primeiro caso. É claro que se existe aí, eu acho que é uma expressão mais próxima do que é o homicídio, é o estupro, porque definitivamente estupro ele é um assassinato, né? Aquele processo de cisão, um pouco antes do término total de uma vida, vem o estupro, né? Porque ele é um assassinato de subjetividade, ele é uma dilaceração da dignidade, enfim, sem dúvida não há nada além do homicídio em si, nada além disso que resguarde. E é interessante porque isso tem a ver com um processo de formação, né? E quando eu falo formação, não só do indivíduo, mas da sociedade como um todo, né? Principalmente dos meninos. Uma das coisas que faz parte do processo de formação do homem, né, do gênero masculino, é uma lógica de virilidade. A virilidade ela é como se fosse esse atributo geral, né? E na caixinha da virilidade vem várias coisas que nós, homens, devemos portar. E é muito interessante como nas experiências, não só interpessoais, como subjetivas, como sociais, da formação da virilidade masculina, existe dentro desse projeto de masculinidade hegemônica patriarcal um esvaziamento constante da gramática de possibilidades que carregamos na nossa virilidade, né? Esse empobrecimento dessa gramática, ela vai em tirar elementos que envolvam, por exemplo, a sensibilidade, traços de conexão com o outro, que são manifestos, por exemplo, no toque, no olhar, no cuidado, sensibilidade. E esse empobrecimento vai levando para a lógica da agressividade, do toque violento, da resposta de exercício daquilo que me desagrada com a violência. Não é à toa que quando a gente vê isso, não só a literatura, mas os documentários mostram, né, que qual é a brincadeira dos meninos, né? Brincadeira de toque, né? E o toque não é o toque, é o toque, né? E é como se nesse processo de formação você está ensinando algumas coisas para ele. Primeiro, o contato ele é feito dessa maneira, né? É um contato de atrito, né? Tomar um soco não é só uma violência do machucado, mas é do atrito, né? Você tem uma carne, um corpo com sangue, tecido muscular e você recebe uma pancada. Isso é um atrito, né? Assim como a lógica de que você tem que aguentar a todos esses atritos que de alguma forma o seu corpo ele é ensinado, e você passa aí por isso nas várias instituições que de alguma forma ajudam a formar essa virilidade, como a escola, como o exército, como o mercado, né? E por aí vai. Então, essa linguagem na violência sexual, ela toma uma outra dimensão, né? E também uma outra armadilha. A gente discute muito estupro pensando no pênis, né? Mas o estupro ele é a linguagem do poder, né? O estupro ele não acontece só com o pênis, né? O estupro ele acontece com pedaços. O estupro ele é um processo estrutural de exercício de poder sobre o outro né, com medo de ser mal entendido, mas ele pouco tem a ver com o sexo, né? Ele tem a ver com o poder, ele tem a ver com uma linguagem total de aniquilação do outro, seja quando a gente está falando de estupro, por exemplo, que um exército comete contra pessoas de uma comunidade que está sendo invadida, como um estupro marital, né? Ou estupro que um namorado, ou estupro que um pai sobre uma filha, do tio sobre um sobrinho, enfim, realiza, né? E a gente tem, para também não falar demais e encerrar, entender de uma maneira drástica,
talvez dramática, mas muito séria, o estupro como um assassinato, né? A gente esfria muito, e é triste, né? A gente esfria a forma como a gente carrega os dados para tentar mostrar a importância do problema, quando a gente diz, por exemplo, que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos na sociedade, mas isso também esfria, porque parece que a gente está falando de uma importunação, né? Eu quero até ouvir, inclusive, que a Ana vai falar sobre o sex offender, né? O ofensor sexual. Esses termos parece que eles amenizam o lugar do que a gente está falando, é um assassinato, né? É um homicídio social, é um homicídio subjetivo, é um homicídio da humanidade do outro, né? A pessoa que é estuprada, seja ela, especialmente mulher, mas o menino, o homem, a criança, o que seja, é um processo de aniquilação total dela, porque daí para frente é só reprodução, né? Enfim. Essa coisa da ofensa, eu não sei o que você pensa, Túlio, eu quero te ouvir também, porque eu tenho a palavra ofensa sexual ou ofensor sexual como um substituto não do estupro ou da violência sexual, mas do abuso. Por quê? Uhum. Porque existe uma reflexão de que quando eu falo abuso, já está implícito um uso. Então, não é que eu estou usando, eu estou abusando. Então, se eu digo que existe um abuso, existe implicitamente a ideia de uso, e isso reforça a objetificação do corpo e de domínio, tanto principalmente sobre o corpo da mulher, quanto o corpo de crianças e adolescentes. Aí eu não sei como é que você vê que é a uma questão violência sexual também, né, Ana? O estupro é uma das violências, um dos tipos de violência sexual, exatamente, né? Mas eu conheço o conceito de ofensa e gosto dele para modificar o do abuso, porque o do abuso, de fato, já configura um uso. Então, pode usar, mas não pode abusar? Então, nesse sentido, eu conheço essa reflexão sobre o termo da ofensa, né, na troca em relação ao abuso. Eu não sei o que você estava pensando, ou a sua reflexão sobre isso. Não, eu gostei muito dessa leitura que eu estava pensando, porque quando você fala em ofensa, né, e até estou fazendo uma mistura de línguas aqui, né, do offender, do offensive, mas é sempre aquela questão da posição de ataque, né, como se existisse uma linha e você transpassa essa linha, né, e você transpassa essa linha com uma medida de exercício de poder, de vou ultrapassar essa linha porque vou tomar poder, vou tomar posse do que está do lado de lá, né? Certo. E é interessante porque eu acho que a ofensa sexual, ela também está falando de se transpassar essa linha, onde você vai ultrapassar a linha da humanidade do outro, vai tomar posse desse outro através da sua objetificação, e essa objetificação é feita por meio dessa ofensa sexual. Faz muito sentido, Faz sentido também, eu gosto muito. É uma colega nossa, Cristina Werner, que ela promove muito essa reflexão do termo, eu gosto muito disso. Ana, e quais são as consequências? Desculpa, Túlio. Não, é só porque eu só ia adicionar um pontinho sobre isso, que também é uma discussão muito interessante que está na psicanálise, né? Que é a ideia de desamparo identitário, né? Uma ideia criada pela Susana Muscat, uma psicanalista, que estudou homens agressores, né, e ofensores sexuais. E o que ela entendeu, né, desse processo, de escutando os grupos, escutando esses homens, analisando os casos com quais eles estavam envolvidos, é que a violência cometida por eles não era uma violência que estava vinculada à afirmação ou reafirmação de um lugar que eles estavam se apossando de gênero, mas era uma violência conectada à falta deste lugar. Ou seja, a falta deles tomarem posse de um projeto que, de alguma forma, falaram que eles deveriam estar lá, né? Mas eles não estão e nunca vão estar, porque o projeto de masculinidade hegemônica patriarcal é um projeto quase inalcançável, quase inatingível, porque ele é de uma dominação única. Não tem, mesmo o homem top do top do top do top, exercer esse lugar individualmente sozinho por muito tempo, né? Então, diante de um desamparo sobre esse lugar de identidade, o qual eu gostaria de estar, fui ensinado a estar, mas não posso estar, eu vou reafirmar a linguagem que está vinculado ao domínio, ao poder deste lugar de identidade. Faz todo sentido.
Faz todo sentido. E eu vou pensar também, quando você vai falando isso, que este lugar de desamparo, antes de ser relativo a esse lugar identitário social, ele tem uma questão de um lugar de identitário familiar na relação parental. Por quê? Porque, de alguma maneira, a gente também percebe que homens ofensores sofreram violência e muitas vezes criaram, né, um estilo de apego, ou desenvolveram um estilo de apego com o outro, né, um apego inseguro, um apego ambivalente, porque não se sentiram, de alguma maneira, legitimados pelas suas figuras parentais. Então, ou por problemas, vamos dizer, de famílias mais desestruturadas, né, por ambiente social. Então, assim, porque a gente sabe, né, que essa coisa do vínculo com o outro, de segurança com as minhas figuras parentais, né, as minhas figuras primárias, é extremamente importante para que você vá construindo a sua identidade a priori nessa família, como alguém importante, alguém que é cuidado, alguém que né, é um ambiente seguro, onde a sua desestrutura encontra no outro um formato de estruturação, onde eu posso recorrer ao outro. Quando eu não tenho aonde recorrer, primariamente, é muito complicado. Aí eu vou para o social, essa identidade também não acontece, e aí complica demais, né? Ana, e quais são as consequências que consequências mulheres e homens abusados sexualmente podem carregar para a vida afetiva e sexual deles? Olha só, nem toda ofensa sexual, nem toda violência sexual, ela pode provocar, de fato, uma consequência. Nem todo mundo, principalmente a ofensa. Porque tudo isso vai depender do quê? De quem foi, quanto tempo foi, de que tipo de ofensa foi, que tipo de interação sexual foi, com quem, que idade que você tinha. Porque muitas vezes, né, essa ofensa sexual, ela não é sentida como violenta, ela não é sentida como violenta, principalmente se ela é cometida por alguém que é uma figura de aconchego e uma figura de proteção. Então, o abuso sexual, a ofensa sexual intrafamiliar, né, ela é muito, ela vai deixando, inclusive, as crianças, quando vão crescendo, muito culpadas, porque muitas vezes aquela ofensa aconteceu por muito tempo e havia um tipo de prazer físico, porque não era violento, não era agressivo, não tinha penetração, então é aquela passada de mão. Então a criança não tem essa consciência, ela vai ter a consciência depois, um pouco mais velha, quando ela começa a perceber que aquela relação é incestuosa, quando aquilo começa a incomodar, e isso pode gerar muita culpa para o indivíduo no futuro. Olha, eu sofria isso e não falei para ninguém, porque no fundo eu gostava. Mas é claro que gostava. Passa a mão no meu corpo, gostosinho, felizinho ali, quando eu estou dormindo, tranquilo, sem que a criança tenha essa percepção. E vai tirar isso depois do indivíduo, que é aquela culpa que carrega, sabe? Como se ela tivesse essa consciência do adulto desse tipo de erotização, que não tem. Porque a responsabilidade de salvaguardar e de conter e de ajudar a criança a entender a sua sexualidade é do adulto. É essa a responsabilidade. Né? Então, primeira coisa que eu queria dizer é isso, nem toda ofensa sexual vai provocar uma consequência na sexualidade do indivíduo. Tá? Embora possa provocar raiva depois, angústia, tristeza. Agora, então, quanto mais violento quanto mais tempo etc., o formato, isso pode gerar. Tá? E aí a gente vai trouxe alguns dados de pesquisa aqui, né? 57%, aqui uma pesquisa, que 57% das mulheres vítimas de violência manifestaram disfunções sexuais, ou seja, alguma questão aí na sua resposta sexual, no primeiro ano após a agressão, e síndrome de estresse pós-traumático, desejo sexual hipoativo, anorgasmia secundária, então tinha orgasmo, depois passou a não ter mais, dor na relação sexual, temor de infecção sexualmente transmissível, gestação indesejada, sem contar todos os danos psicológicos, como a gente está falando, né? Às vezes, mulheres que sofreram uma ofensa sexual, acabam se ligando
a parceiros de abuso emocional. Porque Mas, Ana, e para os homens? E para os homens? A mesma coisa, é dificuldade de toque. Uma vez eu atendi um caso de um rapaz que ele não conseguia ter orgasmo, porque ele tinha tido uma experiência de iniciação sexual com um grupo de meninas na adolescência mais velhas que ele, e aquilo ele sentiu como uma violência tão grande que ele tinha dificuldade de ter orgasmo na relação com mulheres. Ansiedade, então até às vezes alguma ejaculação precoce, isso pode também acontecer. Então, gente, né, é bastante complexo, né, porque você de alguma maneira está sofrendo com alguma coisa que você não queria, porque não há consentimento, não há entendimento, é sempre, é quase como, sabe, é sempre violento em algum nível, né, você ser apresentado para uma coisa que, se a gente já se sente violentado muitas vezes com um cara que manda um nude para você sem você pedir, que não deixa de ser também uma ofensa sexual, exatamente, é uma ofensa sexual. Imagina o seu corpo. É uma importunação, não sei, tem vários nomes, mas se enquadra em violência sexual. Exatamente. Agora, eu queria também, Marina, antes que a gente passe para um outro, caso, que tem a ver com essa história dessa nossa personagem, que nós damos talvez pouco acolhimento às parceiras e parceiros de pessoas que sofreram ofensa sexual ou violência sexual. Outro dia, que é o caso dessa nossa personagem, outro dia um rapaz, um homem, me mandou uma mensagem no Instagram dizendo isso, né? Que ele tem uma parceira que sofreu ofensa sexual, né? Que sofreu, eu não sei se foi ofensa ou se foi uma violência mesmo, e que ela tem uma aversão sexual e ele se sente sem saber o que fazer. Porque se ele vai fazer sexo, olha a situação, eu já tive também um outro caso em que quando a parceira disse que tinha sofrido violência sexual na infância, ele tinha medo de se aproximar sexualmente da parceira porque ele não queria reproduzir a ideia de ser um agressor. Então, essas pessoas que vivem também com parcerias que sofreram a ofensa sexual ou violência sexual, estupro, enfim, precisam também ser acolhidas e ser ouvidas, porque é muito difícil, né? E eu vi uma pesquisa que fala especificamente sobre homens parceiros de mulheres que sofreram violência sexual, que o grande problema é eles ficarem com muita raiva dessa história, né? E eles quererem consertar isso de alguma maneira, ou indo lá, se for uma ofensa, se for uma violência que aconteceu na família, de ir lá tirar satisfação, né? De querer resolver aquilo, porque eles se sentem abusados, sabe? Quase com um abuso secundário. E a pesquisadora dizia que não, que a gente tem que acolher a escuta de quem sofreu esse tipo de impacto na sua vida sexual, né? E não tentar resolver, mas sim acolher e permitir que o outro que faça também a sua jornada com terapeutas, etc. Bom, vamos para o nosso terceiro caso, que toca num ponto que o Túlio mencionou já nessa conversa. A próxima história é da C, 44 anos, de São Paulo. Manda casos. Logo no primeiro ano de casamento, fui forçada pelo meu marido a fazer sexo. Fiquei grávida e tive um aborto espontâneo. Eu precisava ficar alguns meses de resguardo, me recuperando física e emocionalmente, mas ele não me respeitou. Me forçava a fazer sexo e era violento quando eu recusava. Eu acabei engravidando de novo durante esse período. Me sentia totalmente dominada. Eu tinha nojo, mas ao mesmo tempo eu aceitava aquela situação, achando que ele ia mudar algum dia. Mas ele não mudou. Me forçou a transar nas mais diversas situações, até quando eu dormia. Fui parar no hospital várias vezes por causa de crise de ansiedade. Só depois de 8 anos e muito sofrimento, tomei coragem e me separei. O medo não pode ser maior do que a nossa vontade de viver. Sexoterapia.
Primeira coisa que eu só queria, antes de mais nada, dizer que isso é estupro, né? Isso, assim, é muito importante sim. a gente dizer que isso é estupro, não é transar, não é fazer sexo, não é fazer... essa mulher foi estuprada pelo marido durante 8 anos, né, Ana? Exatamente, né? Quer dizer, de novo, e talvez esse estupro marital ou estupro conjugal talvez seja muito difícil de reconhecer, de novo, porque a gente volta para aquela lógica de que o corpo da mulher é um corpo que está a serviço do desejo sexual masculino e que a mulher deve, de alguma maneira, né, satisfazer o seu parceiro. Então, essa ideia do consentimento dentro do matrimônio, ele fica perdido quando você acha que no matrimônio um deve ao outro esses tipos de comprometimento. É quase como se você tivesse feito um compromisso de dever conjugal, né? E aí fica difícil se a mulher ela não entende a questão do consentimento, de que ela tem todo o direito de dizer não ao parceiro, que ela não precisa, né, fazer sexo obrigada, que ninguém deve ser obrigado, que o consentimento está sempre presente, independente, né, do regime do relacionamento. O Túlio, Ana, vocês sabiam que até 2003 o Código Penal brasileiro tratava como débito conjugal a recusa feminina na hora do sexo? E isso Sabia. bastava para que o cara pedisse uma separação por justa causa, por exemplo. Sim, Gente, senhora. é bizarro. 2003, Bizarro. gente. 2003 era Pois é. ontem. Era ontem, exatamente. É ontem. Né? É A gente tem ontem. evoluído nas leis e tudo isso, e discutindo, né? Isso aqui, mas assim, é isso, até, né, o estupro, ele pode acontecer numa relação, se a mulher tiver, Ana, me corrija se eu estiver errado, deitada, pelada na cama e resolver que não quer transar, se o Acabou, cara forçar, é resolveu que não quer estupro. transar. Sim. Resolveu que não quer transar, né? Acabou. É isso. Agora, a gente já tem dito muito, né, por exemplo, os homens também, eles têm uma ideia de que eles sempre têm que forçar alguma coisa. Alguma coisa tem que sair dessa história, né? Isso eu vejo, e a gente já falou disso em outros episódios, eu vejo até nas saídas atuais, assim, com as pessoas de aplicativo, primeiro encontro. Tem que beijar no final, pelo menos. E se não beija no final, tem que pelo menos fazer um boquete, porque é como se fosse a cabeça do cara explodir se ele estiver excitado, ele não consegue controlar uma ereção, então ele sempre vai tentar alguma coisa a mais. E veja, eu não acho problema nenhum as pessoas demonstrarem o seu desejo e quererem transar. Nesse sentido, os homens têm até mais autonomia no sentido de busca de prazer. Eu gostaria de transar. Eu gostaria que você me fizesse um sexo oral. Eu gostaria. Mas se eu não quiser, é problema seu, não vai, sabe? E as mulheres, elas também estão nessa lógica de que elas têm que acalmar os homens, elas têm que dar um jeito desse cara descarregar a tensão sexual dele, coitadinho. Coitadinho, os cambal, meu bem, que isso? Não, Ana, e não só isso, né? Uma lógica desses, a gente estava falando de casamento, mas partindo para os relacionamentos, essa lógica dos dates, né? De aplicativo. Então, você sai com o cara, existe essa expectativa de ter sexo e a mulher se sente na obrigação, da mesma forma, né? De transar com o cara, porque saiu, afinal de contas, você já saiu, né? Afinal de contas, você não veio até aqui, né? Veio até aqui, né? Você não veio até aqui sabendo o que ia acontecer? Veio né? até aqui, né, Fia? Sabe? Então aí fica com essa lógica e as mulheres elas ficam mais intimidadas, né? Às vezes até com medo da violência física, né? Porque se sentem, a gente é muito vulnerável, sabe? É o tempo todo, um negócio assim que você fala, o fio-fio na rua. Isso não é elogio, meu bem. Desculpa, eu estou passando na rua. O meu corpo não tem que ser, não está a serviço da sua. Isso não é um elogio. Isso não é uma cantada. Eu estou andando na rua, eu ando do jeito que eu quiser, né? E eu não quero ser importunada. Com certeza. Essa discussão é muito interessante, né? Porque, apesar de nós sermos todos jovens, é uma discussão que tem lugar aí antigo, né? Ou anterior, que seja, né? Eu lembro, por exemplo, lendo, né? Porque
não vivi isso, mas os debates que se faziam nos anos 60 sobre a ideia de libertação sexual, né, a coisa da cultura hippie, etc. e tal, e o Herbert Marcuse, se eu não me engano, né, um filósofo alemão, enfim, ele fala algo que tem muito a ver com essa conversa, né, que é as pessoas, elas parecem que estão mais livres, mas é uma liberdade que, ao mesmo tempo, as repreende, né, porque elas são livres à medida que elas executam ou fazem o papel de demonstrar e performar essa liberdade. E ao fazer isso, elas não estão sendo mais livres de fato, né? Elas estão esvaziando o sentido daquela satisfação, né, ou do desejo que ser livre poderia trazer, para performar o papel de liberdade, né? E no fundo elas estão mais presas, né? Eu acho muito interessante essa discussão, e pensando aí, para tentar trazer mais a questão dos homens, os homens também performam essa liberdade reprimida, né? Talvez de uma maneira mais torpe, porque essa liberdade, ela também é uma manifestação deste lugar de poder da masculinidade hegemônica patriarcal, né? Ao mesmo tempo que, enquanto o projeto de dominação existe a questão da honra, existe a questão do provedor, você tem também o que se chama na literatura do bicho danado, a figura que exerce poder por meio da sua, digamos, supersexualidade, né? Que é o garanhão, né? O garanhão, ele é essa figura que, de alguma forma, e aí eu gostei muito né, eu vou levar isso à questão do offender, né, da ofensa, porque é aquela pessoa que conhece o limite da lei, conhece o limite da autoridade e está a todo momento transpassando ela, justamente porque ele tem tanto poder que ele pode passar essa linha, né? E ele passa essa linha muitas vezes por meio da sexualidade, é o garanhão, né? Só que aí que tá, ele tá performando isso, né? E muitas vezes ele vai buscar esse sexo ou vai tentar desempenhar esse sexo com aplicativos, com essa coisa de buscar. Eu achei interessante, né? Como foi do beijo na boca pro sexo oral, enfim, mas, né? As pessoas, mas é assim que funciona. As pessoas são sem. Pois é, enfim, mas é essa coisa de tentar alguma coisa. E olha que interessante, né? Se a gente pensar de uma forma macro, né? O que significa um modo de vida onde a gente tem que sempre ganhar alguma coisa? Sim, sim, aí você está em O outro... modo de vida que, né? O modo de vida que ele é informado por uma lógica de uma transação, né? De um processo de troca, onde eu dou algo, eu recebo algo, e eu sempre tenho que receber um pouco mais do que eu dei, né? Eu tenho lucro, eu ganhei, né? Alguma coisa em relação a isso, né? Isso me lembra, como vocês estavam falando no começo, a própria discussão sobre casamento, né? O casamento, ele ainda está, e a gente está passando por várias discussões, etc., mas o casamento, a lógica do casamento e do matrimônio, ele ainda está pautado nessa lógica do contrato, né? Onde partes cedem alguma coisa e, ao mesmo tempo, partes ganham alguma coisa. Só que numa sociedade machista, né, numa sociedade misógina, quem está cedendo mais e ganhando de menos é a mulher. Pois né? é. E aí, óbvio que faz muito sentido, por mais grotesco e absurdo que seja, que uma lei que fale sobre débito marital tenha demorado tanto tempo para sair do cardápio. Pois né? é. Jurídico, Nossa, gente. porque ainda não saiu do Jurídico. cardápio da cabeça Foi das pessoas. 2005, não foi isso? Olha, O o que eu tenho estupro aqui é marital 2003. foi... Mas pode ser. Eu tenho aqui que até 2003 era lei. Aqui, ó, Mas eu tenho aqui que o 2005 você estupro tem aí? marital foi reconhecido em 2005. Gente, que coisa. Como, E assim, como... o que eu fico pensando é isso, né? 2003, 2005, faz 15 anos. Fico pensando na época, né? Das minhas avós, das nossas avós, ou bisavós, como essas mulheres, porque hoje a gente ainda vive, tem esses relatos, isso vai demorar muito tempo, mas é isso, a lei já está amparando, a gente já discute, a imprensa, o feminismo, e está todo mundo discutindo isso. Mas eu lembro sempre de uma história que a minha mãe conta, da avó dela, então minha bisavó, vendo uma novela, alguma coisa já velhinha, em que via um beijo na boca, assim, e assim, depois de ter tido, sei lá, 7 filhos, 8, sei lá quantos, falou para ela assim, nossa, Maria, isso deve ser bom, né? Tipo assim, viu um beijo, sentiu como aquilo podia ser bom, e nunca teve nenhum tipo de troca, teve um monte de filhos sem ter nenhum tipo de conexão emocional, física, num relacionamento. Foram
era só servil mesmo, né? Só cumprindo uma obrigação. Olha só, eu estava aqui nas minhas pesquisinhas, aqui nos meus dados, né? Então, o Instituto Avante Brasil sobre homicídios de mulheres no Brasil, em 2013, revelou que 35% das mulheres no mundo já sofreram violência física e ou sexual por parceiro íntimo, ou violência sexual por um não parceiro. A propósito, 70% das mulheres já experimentaram violência física ou sexual perpetrada por um parceiro íntimo. Uhum. Física ou sexual. E aí tem tem uma outra, uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que 42% dos homens entrevistados concordaram com a afirmação que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, ou seja, a culpa do estupro é da mulher. Ana, eu estava vendo uma live, eu vi uma notícia, entrei numa live da Maria Zilda com, sei lá, quem esqueci o nome agora do ator da Globo que ela estava falando. Se vocês param para escutar, ela falava isso, ela falava assim, gente, mas como assim? Estavam falando do caso do Zé Maia. Ah, você acha que se eu não quero, meu amigo, você não passa a mão em mim? Quer dizer, a mulher está pedindo... Meu Deus, ainda tem muito para explicar. E eu só queria, antes da gente finalizar, colocar um dado aqui, que é com o confinamento, os casos de estupro, de violência contra vulneráveis e mesmo violência doméstica, estupro marital, aumentaram muito, muito. Ó. Nos últimos 12 meses, 243 milhões de mulheres e adolescentes de 15 a 49 anos foram submetidos à violência sexual e ou física por um parceiro íntimo, segundo a ONU. E essa situação está muito mais, se agravou na pandemia. Então, assim, tem como denunciar, gente, tem como procurar ajuda. A gente vai dar aqui, se você está ouvindo esse podcast e precisa de ajuda, entra no site do Universo, aqui na matéria em que tem esse podcast, a gente vai dar todas as formas de você procurar ajuda lá. E ajudar quem você sabe que precisa também de ajuda, que isso é o único jeito da gente começar a mudar isso, certo? Ana, clímax bem ruim, né? Claro, Túlio, por favor. Era inclusive sobre isso que eu ia falar, né? De que toda vez que vocês vão discutir questões de gênero, vocês vão falar das coisas tristes, feminicídio, estupro. Eu chamo isso de comunicação consciente, né? Voltada para a responsabilidade. Falar sobre estupro, falar sobre feminicídio, falar sobre violência é falar sobre questões concretas que atingem a vida de milhões de pessoas, mulheres e homens. Não tem como a gente não fazer uma conversa sobre gênero, não tem como a gente fazer uma conversa sobre melhores relações humanas pautadas numa lógica do masculino, feminino, em equidade, etc., sem a gente falar das dores que afligem concretamente a vida das pessoas hoje, né? Porque é o que temos, né? Falar do homem desconstruído, falar da mulher igual, isso são desejos, são sonhos, são lugares onde a gente quer chegar. O que a gente tem hoje são os dados concretos de feminicídio. O que a gente tem hoje são os dados concretos de estupro. O que a gente tem hoje são os dados que são concretos mesmo, que sejam escondidos, de violência psicológica, de violência marital, de violência afetiva, violência patrimonial, né? Até recentemente a campanha, né, contra a violência de gênero tem também falado sobre violência patrimonial, né? Porque com mais as mulheres estão tendo acesso a alguns espaços, né, a consequência é que isso também seja, né, de alguma forma controlado, enfim. Então, a gente tem que falar do que está aí, né? A gente tem que falar do que estamos vendo e dos problemas que a gente precisa resolver. Então, é duro, é desconfortável, mas é essa a realidade que temos. E é ela que a gente tem que, de alguma forma, transformar, né? Enfim, acho que só para falar do anticlímax, né? Na verdade, esse é o clima. É isso que é o que temos, né? É isso. Hoje, esse é o clímax que a gente tem, né, Ana? Pois é, mas vamos lá, para o nosso anticlímax. Clímax. E aí, Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso? Bom, a gente aprendeu que não existe instinto violento.
e sim instinto agressivo. A violência não é natural, portanto, ela não pode ser aceita. A gente aprendeu que qualquer um de nós está sujeito a sofrer violência, seja psicológica, seja patrimonial, seja sexual, mas que por questões sociais de gênero, de construção, né, desta masculinidade hegemônica patriarcal, as mulheres sofrem 4 vezes mais violência doméstica do que os homens e sofrem mais violência sexual do que os homens. E as crianças também sofrem bastante violência, né? Portanto, a gente precisa quebrar essa lógica. A gente aprendeu também que a violência é aprendida e, portanto, uma criança que sofre violência e sofre desamparo pode aprender esse modo de se comunicar com o mundo. A gente aprendeu que a violência doméstica e a violência sexual pode provocar uma série de consequências no desenvolvimento de crianças e adolescentes, independente do gênero, e provocar disfunções sexuais na vida adulta. E que isso pode gerar bastante insatisfação para o indivíduo e para suas parcerias. A gente aprendeu que é muito importante desmistificar essa crença de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. É muito importante que cada um de nós faça a sua parte para inibir e não permitir comunicações, violência física, violência emocional. E a gente aprendeu que se a gente não desconstruir uma educação baseada na punição, a gente não vai promover outra maneira de falar sobre as nossas frustrações e as nossas dores, que todos temos. Foi bom para você? Essas vinhetas não estão combinando hoje, Hoje né? não, mas tudo bem, fazer o quê? Também temos Túlio, que falar sobre as dores e também temos que falar sobre isso. Eu acho que de vez em quando Sim, são esses sem os dúvida. temas que a gente tem que trazer, faz parte do nosso objetivo, né? É isso, do nosso enriquece propósito. a vida, né? É isso. Túlio, esse é o quadro em que a gente fala sobre as dicas que para os ouvintes que hoje têm essa temática de violências. O que você trouxe para indicar para a gente? Eu fiquei pensando em livros e tal, mas assim, tá chegando no final de ano, esse ano foi difícil para todo mundo, então eu vou dar uma referência, uma série, eu não sou muito de séries, né, mas essa é muito especial, e eu acho que vale a pena assistir. Ela se chama May I Destroy You, né? Algo como Posso Destruir Você, em forma de pergunta. Essa é uma série da Michaela Cohen, né? Uma escritora, atriz e diretora britânica, né? De origem, eu acho que é de Uganda a família dela, mas agora eu me esqueci exatamente o país, mas ela é britânica, né? Nascida em Londres, cidadã britânica que seja, né? Inteligentíssima, assim, nível muito perspicaz, e ela escreveu uma série baseada numa situação de estupro, de abuso que ela viveu, né? Só que, não sei nem se é só aqui, né? E aí eu convido todo mundo a assistir. Ela usa essa situação para construir uma série de situações de violência e abusos que pessoas, né, especialmente mulheres, mas também homens, estão enredados na nossa sociedade, né? Porque, e aí acho que isso fica muito forte nesse seriado que tem seus 12 episódios, né? Violência é uma linguagem, e a gente tem que tomar cuidado exatamente como essa linguagem tem se disseminado, tem se reproduzido. Então essa é a minha dica, May I Destroy You, um seriado que, se eu não me engano, é da HBO, mas está disponível na internet, facilmente alugável, comprável, enfim. Essa é a minha dica. Muito bom, obrigada, Túlio. E você, Ana, que trouxe para a gente hoje? Eu tenho algumas dicas, tá? Então, esse filme que eu já citei no episódio, F. Gray, né? Big Eyes também, que é um filme bastante interessante sobre violência psicológica. Ainda sobre violência psicológica, o livro Da Dor no Corpo, A Dor na Alma, de Isadora Machado. Outro livro novíssimo, que eu tive a honra de fazer o prefácio, que chama Estupro Marital,
que foi escrito por 2 alunos meus da pós-graduação, o Breno Rosostolato e o Carlos José Teles, da editora Metanoia, compra-se no site da editora, e uma cartilha que fala sobre violência e sexualidade, combate à violência, muito legal, que vai falando sobre o comportamento das crianças, da sexualidade das crianças, como é que a gente tem que fazer essa leitura e como é que a gente deve se comportar em relação a isso, que chama cartilha, é uma cartilha que chama Sexo Não é Violência. Joga no Google, cartilha em PDF, disponível para todo mundo. Sexo Não é Violência, com várias dicas de educação sexual na infância, combatendo comportamentos violentos. Bom, e a minha dica, 2 dicas. Uma delas eu já dei hoje, que foi o documentário Escola de Homens, que está no Universa, no UOL. Digita lá, Escola de Homens, Universa UOL, e vocês vão se surpreender, porque é muito legal. Fala sobre um centro, conta um pouquinho, algumas aulas nesse centro de reabilitação para agressores. Também, semana passada, dia 25, o Universa lançou o Manual Universa para jornalistas de como cobrir violência para mulheres, uma cartilha que está também em PDF, só digitar no Google, tem PDF, e todos essa categorização das violências, o que cada uma delas representa, ela foi escrita para jornalistas, para ajudar os jornalistas a cobrirem o tema, mas eu acho que lá tem dicas importantes para todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre violência contra a mulher. E a Fernanda Colaviti, nossa produtora, também quis mandar uma dica hoje, e a dica dela é O Homem Invisível. Ela disse que é um filme meio trash, mas que descreve muito bem esse abuso psicológico, que é com a Elizabeth Moss, aquela atriz de Mad Men e Handmaid's Tale, que consegue fugir, a mulher consegue fugir de um ex-abusivo, o cara aparentemente se mata, ela acha que está livre, enfim, diz que descreve muito bem todo esse processo. Foi lançada novinho, foi lançado esse ano, 2020, O Homem Invisível, dica da Fernanda. E é isso, Ana, semana que vem a gente volta. Túlio, muito obrigada, por favor, fala pra gente como a gente te encontra nas redes sociais, continuar seguindo suas ideias e histórias. Muito obrigado, agradeço, adorei a conversa, espero ter, enfim, contribuído de alguma maneira. Bom, eu tô no Twitter e no Instagram, meu @ é custode, com D mudo, TA, né? Não me pergunte por quê, mas faz tempo que eu coloquei, enfim, custode, TA, e aí você... Mas se colocar Túlio Custódio, vai aparecer, enfim, né? A gente tem campo de busca, enfim. Mas é isso, o Twitter e o Instagram, eu acho que são os 2 lugares mais fáceis de me achar, ou também acompanhando a página do Instagram da Inexplorado, né, que, enfim, não só eu estou lá, todos os outros curadores de conhecimento, mas também é um caminho legal para vocês seguirem. Túlio, muito obrigada, enriqueceu muito nossa discussão hoje. Ana, a gente volta na semana que vem com mais um episódio de Sexoterapia. Até lá. Até lá. Siga a Universa UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.